certeza de que irá perder One For All para conseguir a New World. Hello, Hero Touch! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde Buddy enaltecer, reconhecer e destacar o capítulo de número 334 através dos spoilers recém-lançados para abordar aqui em vídeo para vocês. Lembrando, como é meu aniversário, eu já conto com o like de vocês, com compartilhamento positivo, e se for sua primeira vez aqui, se inscreve para fazer parte da tripulação pirata do Haru Senpai, por conta de que aqui você vai saber de tudo e muito mais, e me segue nas redes sociais que estão na descrição, porque lá sempre tem uma coisa diferente que a gente aborda sobre anime e mangá. Mas indo ao foco aqui sobre Boku no Hero e esse capítulo recém-lançado, falando em volta da visão geral através do sumário, como algumas possibilidades que eu achei que pode dar a entender pro futuro. A nossa querida heroína number one que se foi, a Star, ela voltou à tona quando o nosso querido All For One iria tentar algo e diz que a New World se foi. Ela foi esgotada por conta de que a ordem imposta de se rebelar contra múltiplas individualidades impossibilitava a coexistência com outras quirks. A partir desse momento, a gente vê que a Star conseguiu ainda se manifestar. Engraçado, se a individualidade havia se extinguido, não era para Star voltar a existir nos vestígios, não concorda? Então, diante disso, é interessante, por conta de que eu considero que a individualidade New World, tida como a mais poderosa de Boku no Hero, ao meu ver, na minha opinião, e ainda existe, só que ela está selada. O que eu quero dizer com isso? Ela só vai ser ativada quando encontrar alguém que está sem individualidade. E o que eu quero dizer com isso? Caso Midoriya lute com All For One e tente salvar Shigaraki, pode ser que alguma coisa aconteça, ou pode ser que o Midoriya tenha que se sacrificar, porque a sua mãe pode ser raptada, ou o All Might pode ser destruído, ou seus colegas estão, digamos, sendo mortos um por um. O olhar desesperador de Midoriya fará com que ele perca a individualidade em prol da paz de seus amigos temporariamente. E isso seria interessante, porque se o Midoriya de alguma forma, dentro dessas possibilidades ou de outras, perdeu One For All para o All For One, a gente veria, digamos que uma vitória antecipada na cabeça do All For One. Nada mais vai impedir ele. Ele agora vai conseguir o fluxo do mundo, vai controlar. Só que é aí que ele se engana, por conta de que nesse instante em que o Midoriya perder a Creek ou estiver na zona de vestígios do All For One e perder o One For All, a gente vai ver a New World ir para dentro de si, por conta de que, como a nossa querida Star disse, a individualidade se foi por não conseguir coexistir, mas se for uma maneira do autor dar a entender algo, ela só está selada temporariamente à procura de alguém que nasça sem individualidades. E se encontrar o Midoriya, que é alguém sem individualidades e que vai perder a sua Creek, que era o One For All, ele iria conseguir ativar a New Order e não teria problema, ele conseguiria fazer com eficácia como a Star consegue manejar. E é interessante, porque aí sim é o perigo, é alguém mais forte que a própria Star, que era a portadora original, por conta de que o Midoriya vai lidar com alguém que teve a sua individualidade, o One For All. Ele sabe maneiras de contra-atacar, contramedidas e fazer limitações contra o One For All. Então é interessante por conta de que eu acho que isso vai acontecer se o Deku perder o One For All, o que seria uma maneira muito interessante de ser desenvolvida, sendo que no filme 2 de Boku no Hero Academia, o autor não ligou de fazer o Midoriya dar sua individualidade para o Katsuki. Seria interessante ver o All For One pegar o One For All, e nessa medida o Midoriya surpreende a todos, como a todos que estão lendo, por nunca terem pensado nessa possibilidade, tendo a New World. Assim a Star surge, digamos, na mente do Midoriya e fala as limitações da New World, como do porquê a individualidade está com o Deku. Então seria interessante isso acontecer e a gente veria praticamente a desgraça do All For One, por conta de que o Midoriya conseguiria limitar todos os seus movimentos e iria destruir de uma vez por todas esse vilão de Eras. Então, eu acho que isso pode acontecer. Tenho em mente que o Midoriya, se perder o One For All, vai ganhar New Order. Pelo menos é um pensamento que eu acho que pode acontecer. Eu gosto de pensar que o Correio não vai desperdiçar a maior individualidade que ele introduziu na obra. Ele só não quer desenvolver pro All For One, porque é uma Creek muito apelona que não teria como nenhum herói ganhar. Então, ele vai fazer essa medida. Midoriya perde a Creek, mas ganha uma outra para compensar. Então, eu acho que isso pode acontecer. Mas a gente vai ter que esperar realmente para ter certeza. Lembrando, é uma possibilidade. Mas acredito que, tendo falado sobre essa possibilidade, que eu já queria conversar com vocês, tendo vislumbrado os spoilers e as falas da Star em Stripe, agora vamos à visão geral do capítulo, o sumário, falar ponto por ponto tudo que rola, e o mini resumo através de alguns pontos também que, aonde eu for vendo que vale opinar, eu já vou destacando com vocês enquanto a gente faz a leitura. Então, bora continuar falando sobre Boku no Hero Academia e o capítulo mais recente, o capítulo de número 334, que deveria ficar conhecido como A Vitória é Temporária, por conta de que o futuro ainda é belo para Midoriya Izuku.
Começando a visão geral e clássica através do sumário, onde a gente vai saber tudo o que rolou no capítulo através do sumário. Vamos lá, capítulo de número 334, título Presente de Despedida. O capítulo começa com os jatos indo atrás de Shigaraki, que agora tem asas. É revelado que roubou essa Quirk de novo antes de mandá-la explodir 2 capítulos atrás. Ele continua procurando por alguém para que possa passar a New World antes que sua consciência desapareça. Ele continua sentindo a presença ameaçadora do Automato vindo da Star. Ele então se proporciona em alta velocidade, saindo do campo de visão dos pilotos, que os mesmos lamentam, e se lembram do que Star disse que antes da luta mandaria o corpo deles para suas respectivas famílias. Ele diz que com certeza ela conseguiu superar o Automato e se tornou a maior heroína de todas. Eu também acredito, por conta de que ela praticamente nerfou o All For All, ela conseguiu introduzir uma das maiores Quirks, ela tem a carisma do Automato em pouco tempo de tela, e era o símbolo #1 dos Estados Unidos. Ela era a versão feminina do Automato, ela com certeza superou o Automato. Ela fez uma parte para que os futuros heróis consigam destruir o All For All, então com certeza ela foi um dos pilares para a futura paz. Vamos, então, ao interior de uma casa, onde um rapaz e uma moça estão vendo TV. Ele diz que, por enquanto, a energia e a água ainda não foram cortadas, então eles planejam aproveitar uma vida tranquila depois de terem sido libertados da prisão. Não querem mais se envolver em confusão. O rapaz se chama Kashiko Kashin, um ladrão e assassino em série. É interessante, porque eu não acho que esse personagem vai ser um desperdício. Eu acredito que o Correio vai introduzir ele de alguma maneira, seja para respectivos arcos, ou para uma futura continuação de Boku no Hero Academia, numa futura geração. Ou, pelo menos, talvez ele tenha sido abordado nos Vigilantes, né, de Boku no Hero, sendo que ele é um ladrão e assassino. Então, eu acho que esse personagem já foi introduzido no spin-off, ou ainda vai ser desenvolvido em algum momento da obra, numa futura continuação. Mas, vamos lá. Logo em seguida, a casa é destruída. Shigaraki acabou de aterrissar lá e está tudo acabado, mas vê uma oportunidade à sua frente. Ele supõe que a Star criou uma regra que proibisse a New Order de coexistir com outras Quirks, então planeja roubar a individualidade do Kashi e depois dar a ele a New Order. Mas assim que ele tenta fazer isso, uma imagem da Star aparece na sua mente e o chama de Jota Baka. Como a ordem foi que a New Order ia se rebelar contra as outras Quirks, ele acabou se desgastando no processo por ter tido que enfrentar as múltiplas individualidades que All For One possui. Ou seja, a New Order acabou se esgotando e deixando de existir. E Star lamenta não ter conseguido acabar com todas, mas manda um último recado ao Shiga-Wan. Enquanto a vontade de proteger continuar existindo, a determinação de Baroi será passada adiante. Com toda certeza, alguém vai ser capaz de dar um fim a ele. All For One diz que não liga para isso, e que ele venceu essa batalha simplesmente por ter saído vivo. Ai, ai, é aquele orgulho de Makendo, né, de perdedor. Mas, bem nas profundezas da consciência do vilão, alguém está pensando, com certeza um herói vai... E vemos um jovem Tenko Shimura rodeado por dezenas de mãos dizendo, Midoriya. É aquele ponto que meses atrás a gente já tinha suposto, né? Praticamente o Midoriya vai virar o maior herói de todos, sendo o herói do Shimura. Praticamente ele vai estar esperando alguém. Quando o Midoriya entrar na zona dos vestígios, ele vai falar com o Tenko. E assim, digamos, eles vão se salvar. Praticamente vai ser isso. Até interessante, porque se o Midoriya perder o One For All e conseguir exportar New Order, pode ser depois que quando eles destruírem a consciência do All For One que está dentro do Tenko, o Tenko seja o possuidor, né, do One For All e da All For One. Daí vai dar vontade dele se ele vai querer passar a Quirk para o Deku, né? É interessante. E daí muitos podem estar pensando, mas não tem como o Deku daí ter outra individualidade, porque foi uma ordem imposta na Quirk. Mas pode ser que daí ele encontre a brecha, sendo o usuário atual. Pode ser que ele consiga despertar uma ordem. Até porque daí a Star pode estar dentro do interior dele. Ou pode ser que definitivamente não tenha, né, como desobedecer uma ordem que já foi imposta. Senão o All For One também conseguiria. Então, realmente... Bom, pelo menos o Tenko vai ter o One For All. E o Deku vai ter a New Order. New Order é melhor. Mas vamos lá. Os jatos estão chegando ao Japão. E é relatado que eles continuaram procurando por Shigaraki depois daquilo. Mas seu paradeiro ainda é desconhecido. As notícias da morte da mulher mais forte do mundo e da existência de um vilão tão poderoso abalaram o planeta. Foi decidido que nenhum país enviaria mais reforços ao Japão, pois decidiram priorizar sua própria segurança. Vemos Saran, o herói do Egito, indignado com essa decisão. Então, é aquele ponto. Provavelmente ele vai desobedecer o governo e o mundo e vai ao Japão, né, na grande batalha. E a heroína da Rússia também vai. Por que a heroína da Rússia, Haru? Por conta que quem é praticamente um rival dos Estados Unidos? Rússia, né? Então, praticamente a heroína da Rússia deve ser introduzida. Ou a heroína da Alemanha, que vai ter todo um charme, talvez, digno da Alemanha, né? Também um outro herói que poderia aparecer, talvez o herói da América Latina. Daí eu acredito que um herói brasileiro poderia surgir. Pode ser que um desses surja. Porque
brasileiro, uma figura mais selvagem, vai desobedecer ordens, pode vir. Saran, introduzido no World's Hero Mission, pode vir. Heroína da Rússia, rival da Star. Então, são as 3 opções que eu acho que podem acontecer de vir, porque outros heróis, aparentemente, o Correio já mostrou que não vai introduzir. Mas, vamos lá. Continuar aqui. O líder dos pilotos está relatando os acontecimentos à polícia, e a Oromaito, que diz que gostaria de ter se encontrado com a Casey. Nossa, provavelmente ele deve ter falado que eu respeito a admiração que ela tinha como um tutor que o Oromaito simbolizava, e o mesmo tá falando isso. Caraca, isso aí vai doer quando eu ler com a visão geral do capítulo, quando for lançado ou quando for no anime. Porém, ele afirma que os esforços não foram em vão, porque os jatos possuem a tecnologia para detectar todos os sinais vitais do alvo, analisar as quirks que estão enfrentando e armazenar essas informações. Com isso em mãos, eles podem descobrir as fraquezas do Shiga-Wan. No dia seguinte, Oromaito foi até os dormitórios avisar que o aperfeiçoamento do Shigaraki foi adiado. Ele deveria alcançar o estado perfeito no dia seguinte, mas agora deve ficar pelo menos 1 semana sem conseguir se mover. Eles precisam aproveitar esse tempo ao máximo para que se tornem capazes de derrotar Shigaraki All For One. A página final mostra Deku, Bakugou e Todoroki. E assim se encerra esse capítulo, criando expectativa para o próximo. Com toda certeza foi um capítulo digno de aplausos e reconhecimento, galera. Eu diria que é uma possibilidade muito grande. Todo mundo já pensou que o Deku pode perder a One For All. Isso é um fato. Só que agora, depois de ser introduzido uma individualidade que aparentemente está esgotada, ou podemos considerar que selada, o autor só não quis dar essa afirmação porque ele quer causar expectativa num futuro próximo, surpreendendo a todos, dando a entender que a individualidade voltou, é interessante, porque o Deku perde o One For All, mas ele ganha New Order. Então, eu acho que é capaz, por conta de que, com ordens absolutas, conhecendo sua própria Quirk, que vai estar nas mãos erradas, ele pode conseguir conter o nosso querido All For One. Então, eu acho que vai ser muito interessante isso. Até porque vai ter algum momento que o Shigaraki vai fazer um choque de realidade com o All For One. Isso é um fato. Então, vai ser interessante de ver. Eu tô criando expectativa para essa possibilidade de acontecer. Esse capítulo mostrou, digamos que, de certa forma, rushado, né? A conversa do líder dos pilotos e amigo da nossa querida Star com o Oromaito. Mas vai ser interessante, porque isso cria expectativa para o próximo capítulo, onde veremos praticamente o treinamento intensivo de 1 semana do Midoriya utilizando o One For All. Eu acredito que a gente vai ver uma batalha de Battle Royale de todos os seus companheiros, ou forçando praticamente Todoroki e Bakugou, que são protagonistas também do filme 3 World's Hero Mission, e grandes personagens da obra, a lidarem com Midoriya usando múltiplas individualidades ao mesmo tempo. Praticamente, eles devem ter como, por exemplo, a guerra passada e os dados atuais agora do Shigaraki, e com isso eles vão lutar, digamos, tentando fazer o máximo possível para pressionar o Midoriya, ao modo que o garoto vai tentando aperfeiçoar o One For All para 90, 100%. É interessante porque eu acho que isso pode acontecer. A gente vai ver os predecessores também falando com o Deku, ao modo que o Oromaito vai falar um pouco com o Midoriya. Eu acho que vai ter um ar muito melancólico. Se o autor quiser matar o Oromaito, talvez ele faça uma palavra de mestre e discípulo a partir do próximo capítulo. E conforme a gente vai vendo, digamos que o pessoal da UA conversando, possivelmente a gente pode ver outros personagens serem introduzidos da UA, conforme o Midoriya vai treinando, digamos, para aperfeiçoar suas técnicas e tendo como conhecimento a batalha da Star. Então, eu acho que vai ser um ótimo capítulo, tô criando expectativa, e você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?